Josué, capítulo 22. Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubanitas e os Gaditas e a minha tribo de Manassés. Versículo 2: E disse-lhe tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e as minhas vozes obedecestes em tudo quanto vos ordenei. No versículo 3: A vosso irmão, por tanto tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. Versículo 4: E agora o Senhor vosso Deus deu jurar, deu jurar algo sobre aqui. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vosso irmão, como lhe ainda prometido. Voltei da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. No versículo 5, capítulo 5. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que amais ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardardes os seus mandamentos, e vós achegueis a ele, e os serviais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. No versículo 6. E assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para as suas tendas. No versículo 7. Porquanto Moisés deram herança em Bazar a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente, enviando o Josué também as suas tendas, os abençoou. Versículo 8. E falou-lhe dizendo: voltai as vossas tendas com grande riqueza, e com muitíssimo gado, e com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimo vestido, e com vossos irmãos. Repartir o despojo dos vossos inimigos. Versículo 9. E assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade e à terra da sua possessão, de quem foram feitos possuidores, conforme ao dito do Senhor pelo ministério de Moisés. No versículo 10, o altar do testemunho. E vindo ele os limites de Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. No versículo 11. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, e da banda dos filhos de Israel. Versículo 12. E ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e para sair contra ele em exército.
Versículo 13. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade. Gileade e Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. No versículo 14. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, e um príncipe de todas as tribos de Israel, a cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. No versículo 15. E vindo eles os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e a terra de Gileade, e falaram com ele, dizendo, no versículo 16, assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, e com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos estabelecer contra o Senhor? No versículo 17. E foi-nos pouco a iniquidade de Peor, e de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que hoje castiga na congregação do Senhor. No versículo 18. E pois que hoje abandonais ao Senhor, será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. No versículo 19. Se, porém, que a terra de vossa possessão é imunda, e passai vós para a terra de possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, e nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-nos um altar afora do altar do Senhor nosso Deus. No versículo 20. Não cometeu Acã, filho de Zará, transgressão no tocante ao anátema? Não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. No versículo 21. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel. No versículo 22. E o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe. O Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por transgressões contra o Senhor. Hoje não nos repreensíveis. No versículo 23. Se nós edificamos um altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós ou requeira. No versículo 24. E se antes não fizermos em receio disto, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? No versículo 25. Pois o Senhor vos do Jordão, por termo entre nós, e vós filhos de Ruben, e filho de Gade, não tende parte do Senhor. E assim bem poderia vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. No versículo 26. E pelo que dissermos, façamos agora. E nós edificamos um altar, não para holocausto e nem para sacrifício. No versículo 27. Mas para
que entre nós e vós e entre as nossas gerações, depois de nós, não seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tende parte do Senhor. No versículo 28, e pelo que dissemos, e quando for que amanhã assim nos disser, e nos a nossa geração, diante diremos, vinde ao modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para o holocausto e nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. No versículo 29, nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonemos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. No versículo 30, ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pereceu bem aos seus olhos. No versículo 31, disse Finéias, filho de Eleazar, sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressões contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. No versículo 32, e tornou-se Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, com os filhos de Ruben e com os filhos de Gade, na terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel. E trouxeram-lhe os respostas. No versículo 33, e pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles, em gesto para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Versículo 34. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome Eide, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor é Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja cada um de vocês, e que você não deve perder a esperança e não deve sair do caminho do Senhor, porque todos nós nessa terra temos que dar conta da nossa alma ao Senhor. Não adorar mais e nenhum outro Deus, a não ser o Deus que fez os céus e a terra, e o Filho de Deus que morreu na cruz por nós. Que Deus abençoe, que Deus guarde ou proteja de todo o mal e de toda a maldade e de toda a malícia do inimigo. Que Deus abençoe, Deus seja hoje eternamente louvado.